galera, tudo bem com vocês? Esperamos que vocês estejam bem. Nós também estamos tudo certo, graças a Deus. Continuando aí a questão do mês de setembro, que é o mês de prevenção ao suicídio, a gente convidou aí uma psicóloga para falar com a gente, para a gente continuar aí abrindo caminhos para que vocês consigam entender melhor sobre o assunto, possam ter aí um amplo espaço para vocês pedirem ajuda, se vocês precisarem, se precisar de conversar com alguém. Essa psicóloga é uma conhecida nossa aqui do espaço, é a Andréia, ela é voluntária aqui no Centro São José, ela faz um trabalho maravilhoso com os nossos atendidos do CCA e do CJ. Ela vai falar um pouco do trabalho dela, que ela faz no consultório e aqui com os nossos atendidos. Esse vídeo então ele vai falar um pouco aí sobre o contexto da psicologia, né? Então a gente já teve um vídeo inicial com o psiquiatra, e aí a psicóloga ela vai falar um pouco sobre quais os caminhos que você deve seguir com o atendimento com o psicólogo, né, para que vocês não precisem chegar até o psiquiatra, né, para que a gente tente, na verdade, controlar essa ansiedade, essas angústias, todos esses sentimentos que vocês têm, para tentar trabalhar isso antes de vocês precisarem de um psiquiatra, que seria, na verdade, a questão medicamentosa. Isso, venha conosco, vai ser muito bom. Olá, boa tarde. Meu nome é André, sou psicóloga voluntária aqui no CJ e a convite deles vim falar um pouco do Setembro Amarelo e a importância dessa campanha que ocorre no mês de setembro e a importância também do papel do psicólogo. Eu me formei faz 3 anos e fiz todo o processo de estágio aqui no espaço do CJ. E vim falar um pouquinho sobre, vamos pensar na psicoeducação. A princípio, a psicologia, ela vem para trazer um suporte, tanto emocionais, comportamentais e tudo do que o indivíduo pensa. Então, a minha abordagem é TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. Então, vai do que eu penso, vai me agir uma emoção, que vai me agir um comportamento enquanto eu sou cidadão. Então, o psicólogo ele vem para favorecer alguns transtornos mentais também, algumas dificuldades emocionais e psicológicas, e vamos desconstruir um pouco essa questão que psicólogo é para louco. Ele não é para loucos, né? Um exemplo. Se você tem um problema no coração, você vai procurar um cardiologista. Então, antes que venha você sofrer uma cirurgia no seu coração, você vai ter umas prevenções com o seu coração. Então, provavelmente o cardiologista vai solicitar que você faça uma caminhada, tenha uma alimentação mais saudável. Então, o psicólogo ele vem nesse bastidores. Você prevenir alguma dificuldade emocional e psicológica que você tenha para chegar no psiquiatra, que você vai precisar de uma medicação. Então, ele vem com esse suporte. Se você está tendo alguma dificuldade no seu comportamento, nos seus pensamentos negativos, ou até mesmo na sua emoção, o ideal é procurar um psicólogo. Então, hoje o nosso foco vai estar na questão da pandemia, que é o que a gente tem sofrido. Eu também sofri na pandemia, né? E eu acredito que todos. Os jovens, as crianças, eu acredito que foram mais atingidos por conta de perder o espaço escolar, o espaço do CJ. Eu acredito que eu estou falando com alguns assistidos, né? E que são pacientes meus. Então, hoje vamos trabalhar um pouquinho sobre isso, pode ser? É importante, né? Porque ele precisa saber, o cardiologista vai falar, você precisa fazer exercício físico para não fazer uma ponte de safena, uma alimentação. E o psicólogo vem, desconstruir essa questão de não é louco, né? Sim. Bom, eu vou trazer aqui para vocês, foi uma pesquisa, né? Tanto
baseada em leituras. Então vamos pensar aqui, eu vou dar uma soma em torno de 100 indivíduos. Vamos pensar em 100 indivíduos, né? Desses 100 indivíduos, vamos pensar que 17 vão pensar no suicídio, 5 vão planejar esse suicídio, 3 vão ter essa tentativa de suicídio e 1 vai concretizar esse suicídio. Então, se pensarmos bem, como eu falei da questão que o jovem, as crianças vão pensar nessa faixa etária infanto-juvenil, que seja dos seus 12 a 19 anos, de um modo geral, com a perda desse espaço, né, a escola, o CJ, o CCA, que são espaços imparciais. Então, é gritante, porque 1 vai tentar o suicídio. Então, é importante falar sobre isso. Hoje temos ainda esse tabu de falar sobre o suicídio, porque muitas vezes os pais não sabem acolher o jovem, a criança, o adolescente, até mesmo o adulto, que muitas vezes pensa nisso. Então, é importante ouvir o outro também, acolher o outro. Por mais que você ache algo chocante, que é chocante falar suicídio, a palavra em si, ela já traz uma repúdia. Porém, a gente tem que quebrar esse tabu, tem que trazer esse jovem, essa criança, esse adolescente, esse adulto, quem quer que esteja próximo de você, e acolher, né, essa demanda. Porque a gente tem que pensar que ele está tendo dificuldades, tanto emocionais, psicológicas, comportamentais. No comportamento, eu vou até salientar um pouco, que tem alguns sinais, né? Podemos pensar uma pessoa mais depressiva, uma pessoa sem esperança, sem motivação para fazer as coisas, se sentindo desamparada, se sentindo um desamparo. Então, é um sinal de alerta. São fases que muitas vezes, devido à correria dos pais, né, da nossa demanda, do nosso trabalho, que acaba ficando envolvido ali, acaba esquecendo que aquele indivíduo ele está em sofrimento. Então, esse sofrimento, ele precisa ter um outro olhar. Se você não consegue dar conta, procura um profissional. É onde o psicólogo, o psiquiatra, uma psicoeducação vai favorecer esse indivíduo dar conta do que ele está sentindo. Eu fico pensando se a pessoa tem estrutura para ouvir isso, entendeu? Eu acho que, por exemplo, assim, quando eu não tenho dados, eu não sei até que ponto que é verdade. Porque, por exemplo, ao meu redor pode ser que eu não conheça ninguém que cometeu suicídio. Né? Mas a partir do momento em que eu tenho dados, aí eu vou me preocupar com o meu jovem. Porque se um alerta, porque né? se um deles tem essa probabilidade de cometer, de fato, de tentar, então eu tenho que ter essa visão de falar, eu tenho que ter mais atenção aqui. Porque a gente está pensando em de cada 100 indivíduos, 17 vão pensar, né? 5 vão planejar, 3 vão tentar e 1 vai concluir isso. É importante essa questão dos dados, até para um alerta, né? E aí o infanto-juvenil, de 15 a 19, um vai... Até porque, assim, se for parar para pensar, essa faixa etária agora, por conta da pandemia, aí eles ela vai aumentar, eu acredito. Aí eles estão dormindo até mais tarde, então aí o pai, quando o pai vai dormir, ele tá ligadão porque ele acordou tarde. Então você já perde um pouco esse contato. E aí a gente sabe que tem essa questão natural de, porque o meu filho fica mais fechado, é mais na dele, mas até que ponto que eu tenho que me preocupar com esse ficar na dele, não se comunicar direito comigo. Isso é verdade. E aí a gente tem que pensar que essa fase também do infanto-juvenil, dos seus 12 aos 15 anos, o jovem está em crise existencial e é onde o jovem precisa ser acolhido. Sim.
com todas as demandas dele, né? Porque ele tá em crise. E aí, pensando bem, quem perde muito mais isso são os pais, né? Sim. E aí eu acho que é importante porque daí fica mais um alerta para eles também, né? Sim. Porque isso é importante. Porque às vezes os pais não querem falar no assunto. Sim. Querem esconder, né? E aí a gente fica pensando, né? Suicídio não, nunca. Sim. Mas existe. Comigo não vai acontecer, né? Isso, né? Na minha casa não. Mas é algo que realmente é recorrente. E infelizmente. Cada vez está mais próximo, né? Bom, vou falar um pouquinho dos 4Ds, né? Então vamos pensar nesses 4D: depressão, desesperança, desamparo e desespero. Então a gente percebe como é multifatorial: psicológico, biológico e social. Então, o biológico, a criança, o adolescente, de um modo geral, vai ficar mais com insônia ou hiperinsônia, vai dormir muito, vai dormir pouco, vai estar mais agitado. Psicologicamente, vai ter uma oscilação de humor. Uma vez ele vai estar mais deprimido, outra vez ele vai estar mais eufórico, ou até mesmo vai estar mais agressivo, mais irritado. E social, podemos pensar que ele não vai querer sair, vai querer ficar dentro do quarto, ele não vai querer jantar, se reunir com a família, vai estar mais em jogos eletrônicos. É um fator muito importante porque aumentou muito essa questão dos jogos, dos celulares, do tablet. É legal? É bastante. Porém, não pode ser um fator importante, né? Tem que ter essa interação com a família, onde a família pode fazer cinema, pipoca, cachorro-quente. Tentar trazer esse jovem, essa criança, para interagir com a família. Mesmo com a correria, né? Os pais trabalham, a gente entende perfeitamente. Sobrecarregou o ambiente familiar, porque eles perderam esse espaço, mas eu acho importante dividir as tarefas, né? Tentar trazer tarefas, jogos, que possa a família inteira participar. Então a gente pode pensar que alguns comportamentos de risco seriam jogos excessivos, ficar muito tempo preso no quarto, não vou sair, né? Ficar muito tempo dentro de casa. Uso de drogas, né? Aumentou muito. Então, os pais precisam ter esse cuidado, esse olhar de você prestar atenção nesses 4Ds. A depressão não é frescura, é algo muito sério. É um fator que realmente está na nossa sociedade e o efeito pós-pandemia, vamos ter esse transtorno, né, muito maior. A desesperança, o desespero e o desamparo. Então, se você perceber algo nisso, no seu filho, né, no vizinho, no seu sobrinho, no seu amigo, tenta acolher. Tenta escutar, escuta isso, né? Não cria um tabu como se fosse frescura, né? Isso é babaquice, e não é. Vamos tentar agir de uma maneira natural, porém de uma maneira responsável, porque cada um é responsável em escutar o outro, né? Já que as relações é uma troca, eu tenho essa responsabilidade. Então, como agir? E suicídio é falar sobre a vida, né? Porque às vezes a pessoa acha que suicídio é negativo, mas não. É negativo o comportamento, mas ele precisa ser falado. Sim, e até para despertar esse positivismo, porque aquela pessoa que não acha que não vale nada, que não vale a pena trabalhar porque ninguém valoriza o trabalho, porque isso, porque aquilo. Isso. Então, de uma certa forma, se você sentir que você está sendo excluído, rotulado,
nesse momento que você está sentindo esta pressão, peça ajuda. Não se sinta só. Mesmo que se você tiver vergonha, medo, eu acredito que hoje, neste momento, as pessoas elas estão mais acessíveis a ser comunicadas sobre este assunto. Estamos num mês que é sobre isso, né? Prevenção do suicídio. Então, a prevenção do suicídio é falar sobre isso. Então, um dos fatores também que eu posso estar colocando aqui é a questão do bullying nas escolas, nos espaços. E o bullying, ele traz esse sentimento, né? De eu me se sentir excluída, rotulada. Eu posso estar pedindo ajuda sobre isso. Outro fator também que eu posso estar pedindo é na questão da síndrome do pânico, né? Eu temer de ir para a rua, medo de ir ao mercado, medo de ter muita gente ao meu redor, né? Isso também é um fator que possa vir a agravar essa questão do suicídio. Precisamos também pensar na questão, ter o cuidado da automutilação. É um pedido de socorro, não é frescura também. O adolescente, a criança que tem esse comportamento de automutilação é um sinal que tem que ficar atento. Crianças menores, os pais passam despercebido quando batem a cabeça ou até mesmo quando se coçam, ou pega aqui no pescoço dele mesmo. Isso já são para crianças menores, de seus 4, 5, 6 anos. Choro excessivo, de irritabilidade, não é um choro, né? É um choro de irritabilidade mesmo. Então, fiquem atentos sobre isso. Então, esses comportamentos tem que estar investigando, procure ajuda, porque é um ato de amor falar sobre isso. Falar sobre drogas também é um ato de amor, não é tabu, é necessário. Se você tem seu filho que está usando, acolha. Se você não consegue acolher, procure ajuda, porque ele está em processo de adoecimento. Os nossos comportamentos, eles falam do que a gente está sentindo, fala da minha emoção, e a minha emoção vem do meu pensamento. Alguma pergunta? Eu podia falar alguma pergunta, né? Andréia, quando você fala assim, procurar ajuda, aí, no caso, eles procurariam um CJ, a equipe, né? Sim. O CAPS. Sim. Que o CAPS é um serviço de porta aberta, né? Isso. O CAPS, CJ, que mais? Casa Sofia, para violência, né? Sim. Como agir diante de um indivíduo que me traz essa demanda sobre o suicídio? Suicídio é falar sobre a vida. Vamos tentar desconstruir que ele não é tão negativo. O que é negativo é o ato de eu atentar contra a minha vida. O sofrimento, ele é maior, né? Porque muitas vezes o meu desequilíbrio do meu sentimento, das minhas emoções, como eu não consigo nomear, então eu vou cometer esse ato. Então esse ato é negativo. Mas o falar sobre o suicídio é vida, porque ali eu vou estar acolhendo aquele indivíduo que pode estar pensando em fazer e atingir os pensamentos que ele não precisa atentar contra a vida dele, que ele pode ter outras soluções. Como eu falei anteriormente, buscar ajuda de um psicólogo, buscar ajuda de um professor, buscar ajuda dos pais, buscar ajuda de um educador. Então, isso é fundamental, porque são pessoas que estão preparadas para ouvir, escutar, acolher esse adolescente, esse jovem com esta demanda. Então, acho que desconstruindo essa questão do negativo para o positivo é fundamental. O ato é negativo, realmente. Eu estou atentando contra a minha vida.
Porém, se eu falar sobre o suicídio, não é negativo, muito pelo contrário, é positivo, porque eu estou falando de vida. E vida é algo primordial, é essencial. E aí eu vou um pouco mais a fundo. Eu estou falando das relações, né? As minhas relações familiares, as minhas relações com o meu educador, com o meu professor, com meus amigos. Então, isso tem que ficar também muito bem claro. Os pais têm que estar atentos sobre isso, sobre essa demanda. E se os pais não derem conta, os pais também podem pedir ajuda para o educador do CJ, do CCA, para o professor, para um psicólogo, até mesmo para um psiquiatra. Porque às vezes os pais ficam mobilizados, algum sentimento ali mobilizou ele e ele não consegue dar, mas ele precisa dar suporte para o filho. Então, precisar se cuidar também é um ato de amor. Eu preciso estar bem, cuidar de mim mesma para poder cuidar do próximo. Porque se eu não estiver bem, eu não consigo cuidar do próximo. Então, fica um alerta para os pais, para os educadores, para os professores. Lidar com jovem, lidar com criança, lidar com adolescente ou até mesmo com adulto me exige esse cuidado. Então eu vou partir um pouco mais fundo, a prática de exercício, uma boa leitura, uma boa caminhada. Isso vai favorecer também bastante a sua saúde mental. Bom, pessoal, foi um prazer. Quero agradecer o pessoal do CJ, a Mariana, a Roberta, a Karen, que depois vai dar um feedback aí para vocês com vídeo, mas eu vou deixar meu contato se alguém precisar, se alguém quiser deixar algum comentário, se alguém quiser ter uma pergunta, vocês podem pegar meu contato aqui no CJ com as meninas. Vou responder com maior atenção. Lembrando que eu sou voluntária. Quem é assistido do CJ, as famílias, né, os familiares em si, a gente tem esse trabalho, esse cuidado. Pode estar entrando em contato para ter uma conversa online. Lembrando também que todo atendimento psicológico, o indivíduo, ele está em sigilo, né? Então, quando você pratica a terapia, você vai para um espaço terapêutico, esteja ciente que pela ética profissional é sigilo. Então, temos esse cuidado enquanto profissional. Então, fica aqui meu recado, espero ter contribuído com vocês, até mesmo ter tirado algumas dúvidas. E se surgirem dúvidas, entre em contato, tanto vocês, pais, familiares, tios, primos, irmãos e até mesmo vocês adolescentes. A gente tem uma descrição, né? Porque vocês estão em sigilo, a gente vai ter este cuidado. E contem com o espaço do CJ, do CCA, né? Com os profissionais que estão capacitados para isso. E também eu acredito que se eles não estiverem, eles vão procurar ajuda para tentar entender a demanda de vocês, que é o que eu já faço aqui. Quando tem algum problema, os educadores sinalizam, eu chamo o adolescente, chamo a família, a gente vai tentar conversar e a gente vai ter esse entendimento, tá bom? Um grande beijo, ficam em casa, usem máscara, passem gel, né? Não vamos descuidar e nos veremos em breve. Aê! Arrasou! Pronto. Tá bom, gente? Excelente. Eu tinha uma pergunta, que é por que nós Fala. fizemos esse vídeo antes? Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido e aprendido como nós, né? E mais uma vez, fiquem em casa, se cuidam, se protejam e saudades. Beijos. Ó, galera, só pra gente então finalizar, a gente está à disposição, se alguém precisar, se algum pai, mãe, tio, tia, avó, avô e até os jovens mesmo precisarem de alguma coisa, pode mandar mensagem no nosso WhatsApp,
né? Vocês têm o WhatsApp de alguns educadores. Se não tiver do educador, pode mandar no serviço também. E aí, se precisarem, se achar que precisa de um acompanhamento como a Andréia, aí vocês entram em contato com a gente que a gente faz esse encaminhamento com ela, tá bom? Beleza? Um beijo aí pra todo mundo, se cuidem e relaxem. Relaxem é ótimo. Ai, Mariana. Tchau, gente. Ai, Mariana. Mas tá falando de psicologia, pô. Tem que relaxar. Tá de boa. O quê? Pode ir? Pode. A claquete. Bom dia, gente. Solta o áudio. Ô, claquete. Ei, cara, caramba. Ensina esse detalhe. Hoje a Mariana tá afiada. Agora é sério, gente. Então, galera, continuando o mês do Setembro Amarelo, né, que é o mês de prevenção ao suicídio, vamos, Mas já? Já. Vamos conversar. Começa de novo, vai. Vai. Vá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa sorte. Boa tarde, galerinha. Espero que vocês estejam todos bem. Espero que vocês estejam bem. Todos bem. Ai, gente, peraí. Vai, eu vou começar, vai. Pronto? Vai, bate palma. Aê! Ficou bom. Importante. Ai, que calor essa luz aí. Ai. Falou bem, falou direitinho, não teve erro. Direitinho. A pessoa Eu tô perfeccionista. até aprendendo com você. Indivíduo dar conta do que ele tá sentindo. Fechou. Ótimo. Ficou muito bom. Né, Fé, Andréia? Ui. Você falou super bem. Que é bom, tá bom? Que mais? O que mais? Que mais? O que mais? Essa máscara tá me incomodando hoje. Nem tá calor. Quer trocar? Não pode mais. Não pode compartilhar. Se quiser trocar, troca, troca. Não pode. Viu, gente? Não pode trocar a mascarinha. Coleguinha. Cada um com a sua mascarinha na carinha. Nossa, Senhor. Faz isso pra quem não tem, não. Nossa, a Mari tá muito... A Mari tá muito boa, né? Gente, é a Não, verdade. não. É a verdade. Nossa, meu Deus, que orgulho. Vamos, vai. Finalmente. Agora pro próximo. 1, 2, 3 e... Vai, é sério. Craquete. Vai. Pode finalizar aí, ó.